Queridos amigos e irmãos, nossa saudação fraterna com votos de muita paz. Meu nome é Maicon Amarante, trabalhador da Sociedade Espírita Jesus da cidade de Santiago. É com grande alegria que recebemos o convite de refletir junto aos irmãos sobre o tema obediência e resignação. Antes, convidamos a todos a acompanhar a leitura do capítulo 5 da obra Coragem, de Chico Xavier por Espíritos Diversos, cujo título é Presença de Luz. Assim, busquemos serenar os nossos corações, os nossos ânimos, buscando a paz interior, para que os benfeitores amigos possam visitar-nos e levar até nós os bálsamos de luz e de paz, de que tanto necessitamos. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção, naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz, pelo Espírito Emmanuel. Bom, meus amigos, com essa leitura, que nós desejamos possa enternecer os nossos corações, nos trazendo um pouco de paz, de serenidade, de calma nesse momento, para que os benfeitores amigos possam estar mais próximos de nós, nós começamos as nossas pequenas e acanhadas reflexões a respeito do capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Obediência e Resignação. Pedimos aos irmãos licença para que nós possamos fazer a leitura e comentários na medida em que formos lendo estes 2 parágrafos assinados pelo Espírito Lázaro em Paris, 1863, para que assim possamos extrair o espírito da letra e encontrar uma finalidade útil para este tema em nossas vidas. Lázaro começa o item 8 dizendo o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. E aqui nós já paramos a nossa leitura nessa primeira frase, porque é importante nós destacarmos aqui quando Lázaro nos fala sobre o que erradamente nós compreendemos como obediência e resignação. Então ele nos diz que erradamente nós compreendemos que obediência e resignação são a negação do sentimento e da vontade. Em outras palavras, ele está nos dizendo que obediência e resignação são mal compreendidas como uma forma de submissão, de uma aceitação cega, de estar sob o jugo de outrem. No entanto, se nós procurarmos o sentido destas palavras no dicionário, nós vamos ver que este sentido usual que Lázaro nos chama a atenção é o mesmo que nós encontraremos nessa obra, que nós encontraremos no dicionário, nos dando a entender que o sentido empregado pelo autor não será o mesmo. E não o é, porque isso já fica claro desde o primeiro parágrafo,
Então, o que Lázaro nos diz até aqui é o seguinte: obediência e resignação não são formas de submissão, não são passividades, não são coisas passivas, porque ele nos apresenta as duas como virtudes, companheiras da doçura e muito ativas. Este é um aspecto importante. Quando nós falamos de virtudes, nós precisamos lembrar, primeiro, o capítulo onde estamos situados. O capítulo 9 tem o seu título seguinte: Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, nos lembrando das bem-aventuranças. Se nós analisarmos as bem-aventuranças no seu conjunto, elas nada mais são do que um convite à prática das virtudes. Aqui estão associadas. Aqui nós temos duas virtudes que se associam a essa bem-aventurança: a mansuetude e a pacificação. São virtudes que nós precisamos desenvolver, a capacidade de sermos mansos e pacíficos. Portanto, o que este item 8 vai nos apresentar são virtudes, mas como tal, elas são ativas e nos exigem essa doçura. Toda virtude ela precisa ser alegre. Nós não podemos imaginar uma virtude que seja sofrida. Para que uma ação seja virtuosa, primeiro, ela precisa ser alegre. Segundo, ela precisa ser corajosa. A gente precisa enfrentar as situações de frente. Então vejam dois aspectos importantes. Qualquer virtude precisa ser alegre e precisa ser corajosa. Mas um outro aspecto que ele nos traz aqui, que é ainda mais importante, precisa ser ativa. Uma virtude precisa ser ativa. Virtude alguma é passiva. Toda virtude, ela pressupõe uma ação, um movimento da vontade, alguma coisa que eu preciso colocar em prática, fazer. Do contrário, não fazer nada de mal seria uma virtude. O que os Espíritos nos dizem é que não fazer o mal, mas também não fazer o bem, é, de certo modo, fazer o mal. Porque todo o bem que nós poderíamos fazer e não o fizemos, deixa de atender alguém, uma necessidade de outrem ou nossa, que precisaria ser atendida. Então, se eu não atendo a essa necessidade, eu tenho responsabilidade pelo bem que eu não faço. Portanto, virtudes são sempre ativas, são sempre um movimento em fazer o bem, em fazer algo de melhor. Elas jamais serão passivas, de aceitação, de submissão. Então vejam que o que Lázaro está nos dizendo até aqui é que obediência e resignação precisam ser lidas segundo o conceito que lhe é dado, ou que lhe são dadas, na doutrina espírita. Esse é um ponto importante e serve para todas as palavras, especialmente daquelas que falam sobre virtudes e do aspecto moral do ensinamento espírita, que essas palavras elas não têm o mesmo sentido que nós encontramos no dicionário. Por isso precisamos encontrar o sentido dentro da própria codificação. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus não castiga, o que é um acerto, nós encontramos um texto na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, assinada pelo Espírito Paulo, em que ele vai definir castigo. E nós ficamos pensando assim, como assim castigo? O que significa castigo? Deus castiga? Nós encontramos isso na codificação. Aparece essa expressão castigo na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação, e nós ficamos nos perguntando, mas afinal, Deus castiga ou não castiga? Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, o Espírito Paulo define castigo, dizendo que castigo é o resultado natural de toda a ação má que nós realizamos. O resultado natural de uma ação equivocada, que afronta as leis de Deus, tem em si mesmo um castigo. Se nós nos alimentamos em demasia e prejudicamos o nosso trato gastrointestinal, nós temos aí o próprio castigo dessa ação. Foi Deus que me castigou? Não. É o resultado natural da ação que eu realizei. Assim com as coisas morais da vida. Quando sofremos, esse sofrimento, via de regra, é o resultado natural dos equívocos que nós cometemos e nós chamamos isso de expiação. Existe uma outra categoria de sofrimentos que podem nos acometer, que são as provas, que não necessariamente estão relacionados com equívocos do passado ou do hoje,
mas sim com o esforço que nós fazemos para progredir. Então vejam que as palavras, elas têm um sentido próprio dentro da codificação espírita. E não nos adianta, não nos basta exclusivamente buscar-lhe o sentido no dicionário, porque nós ficaremos aquém da interpretação que deveríamos dar a esse texto. Então, o que Lázaro fez até aqui foi nos dizer o seguinte: precisamos nos despir desse entendimento que nós carregamos conosco, de que obediência e resignação são formas de submissão, de que elas são passivas, porque no contexto em que ele vai nos apresentar, elas não são. Pelo contrário, são virtudes e, portanto, ativas, que nos exigem coragem e alegria. Vejam que interessante. E ele continua dizendo assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Vejam que forte essa expressão. Quando ele nos fala que a obediência é o consentimento da razão, ele não fala na submissão da razão. Consentir é aceitar livremente, não é ser forçado a. Ser obediente, ou seja, consentir pela razão, significa que eu fui persuadido por argumentos racionais e lógicos com os quais eu posso concordar. A pessoa que não aceita a racionalidade de um bom argumento, melhor do que o seu, que nos convence dos nossos próprios erros, ela não está agindo com inteligência, ela age com orgulho e egoísmo. A pessoa inteligente, ela vai aceitar os argumentos do outro, sendo verdadeiros, se forem bem colocados, bem expostos, e se eu não tenho argumentos melhores do que aquele, então os aceito. É assim que nós entendemos o raciocínio lógico e o pensamento crítico. Se eu estou raciocinando logicamente, penso de forma crítica, eu tento convencer o outro com argumentos e aceitar o que o outro me traz com argumentos melhores do que os meus, ou rejeitá-los quando os seus argumentos não são melhores do que os meus, mas eu rejeito com base em argumentos melhores. Isso parece alguma coisa assim muito distante, algo enfadonho, cansativo, mas a gente vai ver o quanto isso é próprio para o tempo que nós estamos vivendo. Quando alguém tenta nos convencer de alguma coisa, nós não deveríamos nos servir, por exemplo, do argumento de autoridade. O argumento de autoridade é quando alguém nos convence ou tenta nos convencer de alguma coisa com base nos seus títulos, com base no seu estudo prévio sobre um assunto, mas sem lhes apresentar razões suficientemente fortes para nos convencer disso. Então ela apresenta o que a gente chama no popular de carteiraço. Nós aceitamos algo como verdade porque fulano, que é médico, fulano, que é advogado, Beltrano, que é engenheiro civil, e nós aceitamos cegamente pelos títulos acadêmicos daquela pessoa. Ou Beltrano porque é espírita, ou Ciclano porque é de uma outra denominação religiosa. Enquanto que a obediência deveria ser, ou é, segundo a definição espírita, o consentimento da razão. Se eu aceito o que o outro me diz, não é porque ele me diz, mas é porque é a verdade, ou porque os seus argumentos são muito bons, são sólidos, e eu não consigo produzir argumentos contrários que sejam melhores. Certamente, se nós pautássemos todas as nossas discussões apenas em argumentos puramente racionais, nós não teríamos tantas discussões estéreis que não nos levam a lugar algum, com tantas dissensões, com tantas dificuldades de relação que nós encontramos hoje no mundo. Porque fazemos uma leitura rasa, porque aceitamos o argumento de autoridade, porque ao primeiro sinal de que alguma coisa é dita, nós já aceitamos como uma verdade, sem analisarmos se realmente o é. E aí nós percebemos o fenômeno das fake news, por exemplo. Aquelas notícias falsas que se propagam e que muitas vezes nós ajudamos a propagar. E nós aceitamos aquilo como verdade. E agimos de acordo com aquela nova verdade, entre aspas. E entendemos que isso não é
Obediência. Isso é uma fé cega em que nós aceitamos as coisas sem pensar. A obediência deve ser o consentimento da razão. Eu preciso me deixar persuadir por argumentos e rejeitar ou aceitar sempre com base em argumentos. Aquilo que os outros, aquilo que de alguma forma eu estou tentando aprender ou compreender. A resignação, por outro lado, é o consentimento do coração, do sentimento. Quando o sentimento aceita de forma firme e resoluta, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso depois, nós estamos agindo com resignação. Mas esta é uma aceitação ativa e nós veremos na sequência. As duas, continua Lázaro, constituem forças ativas porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Que frase bonita. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por quê? Porque o covarde não pode ser resignado. Bom, se a resignação é uma virtude, a virtude prescinde de coragem e de alegria, como já falávamos antes. Então o covarde ele já tem em falta a coragem, portanto a sua ação não pode ser virtuosa. Para que a ação seja virtuosa é necessário coragem e alegria. Onde está a coragem da resignação? Se resignação não é aceitação, se resignação não é submissão, o que é resignação? A resignação é enfrentar sem revolta. É fazer tudo o que está ao meu alcance, mas entendendo que há um limite para o meu querer e para o meu poder. Há um limite para aquilo que eu posso fazer, para o que eu posso realizar. Chegando nesse limite, tudo que vem além não me compete. Então eu faço todos os esforços possíveis para atingir um determinado resultado. Mas depois de um determinado limite, de um determinado ponto, já não há mais o que eu possa fazer, porque os resultados não dependem mais de mim. É assim, por exemplo, quando nós estamos num tratamento de saúde em que nós seguimos as recomendações médicas, em que nós nos cuidamos, fazemos tudo conforme manda o figurino. Mas a saúde não se recupera na velocidade que nós gostaríamos. Nós sofremos. E aí, se nos revoltamos, pioramos em muito as dores. Se nos resignamos, ou seja, se seguimos firmes e resolutos com o tratamento, é uma virtude ativa. Nós estamos fazendo alguma coisa. Sem murmurar, sem reclamações, sem revolta. Mas entendendo que os resultados não nos competem. Se ficaremos melhores e o quão melhores ficaremos, já não depende de nós, depende da capacidade de reação do nosso próprio corpo. Assim é com as provas morais. Quando nós recebemos, em troca do bem que fazemos, a ingratidão. Não nos compete exigir a gratidão do outro. Isso é com Deus. Isso é com o outro, que em algum momento precisará entender a importância da gratidão na sua vida e na vida daqueles que lhe beneficiam. Mas não nos compete cobrar do outro, nos compete fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Então a resignação ela é ativa porque ela exige um enfrentamento, e para isso precisamos de coragem, sem revolta, porque nós já consentimos pelo coração. Já fomos convencidos racionalmente que esse é o melhor caminho, já consentimos com o sentimento e agora fazemos esforços sem revolta e sem nos ocuparmos se os resultados serão aqueles que nós esperamos. Isso é resignação. Então vejam a beleza de compreender resignação não como alguma coisa passiva ou submissa, e sim algo ativo que nós podemos fazer e que devemos fazer no limite das nossas forças. Por isso, então, Lázaro nos apresenta que o covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Porque o orgulhoso e o egoísta, por mais que o outro me apresente argumentos melhores do que os meus e me apresente a verdade tal qual ela é, o meu orgulho não deixa eu aceitar.
o meu egoísmo não quer aceitar. Porque isso teria como resultado, como consequência, admitir que eu estava errado. Admitir que eu me equivoquei, que as minhas capacidades são insuficientes. Dar razão para o outro é dizer que eu sou falho, imperfeito, o que nada mais é do que a própria realidade. Nós somos falhos e imperfeitos, mas para aceitar essa realidade nós precisamos passar por cima do orgulho e do egoísmo. Por isso, o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente, ele não consente com a razão, ele não aceita a partir da razão. Acaba, por vezes, aceitando a força das coisas, dos fatos, da necessidade que se impõe, da dor. Veja a importância da forma como Lázaro nos informa, nos coloca, da obediência e da resignação como virtudes, são ativas, é aquilo que eu faço, mas que nos exigem como virtudes que nós deixemos para trás vícios radicais como o orgulho e o egoísmo. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Como alguém que era obediente ao desejo do Pai, à sua vontade, e resignado, porque entregou todo o seu sentimento, o seu coração, para que nós pudéssemos aprender com ele. Então vejam, no nosso mestre, guia e modelo da humanidade, o exemplo de resignação e de obediência à vontade de Deus, para que nós possamos tomá-lo como modelo e guia das nossas próprias ações. Segue Lázaro nos dizendo: assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Como nós falamos de vícios e virtudes, no primeiro parágrafo, Lázaro os apresenta do ponto de vista do indivíduo. No segundo parágrafo, nos apresenta no ponto de vista da coletividade. Então ele diz que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, é a razão, é a técnica, a tecnologia, o conhecimento acadêmico, a capacidade de produção. Seu vício, o vício da nossa geração, é a indiferença moral. Indiferença moral. O que isso significa, indiferença moral? Estar indiferente a um conteúdo de cunho moral é, por exemplo, ignorar a importância da obediência e da resignação. Isso não é importante. Para a nossa sociedade, de um modo geral, isso não está pautado. Basta nós analisarmos um momento como hoje, momento de crise, de dificuldades pelo qual a humanidade passa, e que é cíclico e natural que seja assim. Nós paramos para refletir a respeito dos impactos econômicos, nós paramos para refletir sobre a mudança dos hábitos na sociedade, sobre as tecnologias que precisaremos desenvolver para enfrentar com mais segurança situações como essa no futuro, mas nós ainda não paramos, muitos de nós ainda não paramos, para pensar em questões morais importantíssimas para o espírito imortal que nós somos, como a obediência e a resignação. Se nós entendêssemos que na base de toda a crise que nós vivemos há um vício moral para ser combatido, a primeira coisa que nós estaríamos discutindo é que vício é esse e como combater. A nossa resposta ainda é material porque a nossa experiência é muito mais material do que espiritual. Como espíritos imperfeitos ou de terceira ordem, conforme conceitua no item 100 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz que espíritos imperfeitos ou de terceira ordem são aqueles aonde predomina a matéria sobre o espírito. Aonde primeiro a necessidade material, depois as questões do espírito. E nós não estamos dizendo com isso que as questões materiais do corpo, da necessidade da vida física não sejam importantes, elas são muito importantes. Do contrário, nós não estaríamos aqui
Não teríamos o instrumento de que precisamos para os aprendizados espirituais. Mas é onde nós colocamos a nossa prioridade que nos diz que, por exemplo, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E é o quanto nós progredimos na técnica, no conhecimento científico. Mas o vício é a indiferença moral, porque nos preocupamos pouco com as virtudes. Nós consideramos que o homem de bem, não aquele do Evangelho, o homem que se dá bem na vida é aquele homem que enriquece, que prospera materialmente. E não há problema algum em prosperar materialmente. Mas vejam que o nosso conceito é material. O conceito espiritual de prosperidade devia ser daquele homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, do homem virtuoso. A forma como nós nos relacionamos com o outro, ainda que não estejamos infringindo leis humanas, quantas leis divinas são infringidas pela forma pouco caridosa com que nos comportamos? Porque nós costumamos ler caridade como alguma coisa facultativa. Caridade enquanto benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Porque as leis morais, dentre as quais nós situamos a lei de justiça, amor e caridade, são leis. E o que uma lei pressupõe? Direitos e deveres. Então, se a caridade é uma lei, eu tenho o dever de praticá-la e o outro o direito de recebê-la. E vice-versa. Vejam como isso muda a nossa compreensão a respeito da caridade, não como algo facultativo, eu faço o que eu quero. Quando nós estivermos mais preocupados com as questões morais do que com as questões materiais, teremos menor indiferença moral. Isso deixará de ser indiferente para ser alguma coisa importante. E quando isso for alguma coisa importante, muda a forma como nós vivemos e atuamos no mundo. Para conosco, para com Deus e para com o próximo. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. E isso demonstra realmente o momento que nós vivemos. Não há necessidade de poucos homens de gênio mudando as ciências, como nós já vimos no passado. Um Einstein, um Copérnico, um Galileu Galilei. Homens de uma envergadura do conhecimento que mudaram uma época, que construíram uma ciência, ou como o próprio Kardec. Agora nós temos uma atividade intelectual em que nós vamos construindo coletivamente o conhecimento. Isso já é um sinal de avanço, mas de avanço material. Ainda precisamos melhorar muito no ponto de vista moral. Mas como sabemos, pelo próprio Livro dos Espíritos, primeiro desenvolvemos a razão, o intelecto, para que dele venha, como consequência, o progresso moral. E por que tem que ser assim? Porque se a virtude é alguma coisa ativa e a obediência é o consentimento da razão, como que eu posso ser ativo e consentir em fazer alguma coisa que eu não aceito ou que eu faço por obrigação? Não há virtude em fazer alguma coisa por obrigação. Então, fazer um bem por obrigação não é uma virtude. Fazer o bem é sempre bom, mas para que ele seja uma virtude, ele precisa ser alguma coisa desinteressada e que parte de mim, da minha vontade. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Se nós pararmos para pensar, não seria o momento mais especial ainda, o momento que vivemos? Do freio e da espora? Da necessidade da mudança, mas ao mesmo tempo da necessidade de ficarmos parados? Vejam que bacana, que interessante essa leitura. A necessidade que nós temos de mudar e aquilo que a vida nos impõe para que a mudança ocorra.
toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Essa mansuetude, meus amigos, ela não é alguma coisa que nós aceitamos. É alguma coisa que nós consentimos. Não é alguma coisa que nos submetemos, que nos é forçado, mas é alguma coisa que nós queremos, que nós compreendemos e aceitamos pela razão e pelo sentimento. Essa mansuetude da obediência e da resignação é alguma coisa que pode tornar a nossa vida mais tranquila, mais suave, mas que também nos exige muito, um esforço, uma capacidade de transformação muito grandes. A mudança a que nós somos convidados diuturnamente se acentua em determinados momentos, em especial nos momentos de crise, de maior dificuldade, mas a bem da verdade, a existência física é uma grande crise. A vida no corpo material é uma grande crise, de pequenas ou grandes mudanças que nós fazemos todos os dias, de pequenas ou grandes perdas de todos os dias. Mas o grande convite que fica a cada instante da vida é aproveitar de cada oportunidade para fazer a mudança necessária, pelo bem do nosso próprio espírito, da nossa própria evolução espiritual e daqueles que convivem conosco, que não estão ao nosso lado por acaso, mas sim por necessidade. Essa compreensão das leis da vida, das necessidades que nos são impostas ou que nos são colocadas, quando nós compreendemos pela razão e pelo sentimento as aceitamos, nós temos uma possibilidade muito maior de tirar bom proveito. Mal comparando, usando uma analogia para nos ajudar a sintetizar, já encaminhando para o nosso encerramento, é como se nós tivéssemos uma bela fruta, uma maçã, uma laranja, uma fruta saborosa, nutritiva, da qual precisamos e estamos com fome. Se nós temos obediência e resignação, nós vamos pegar essa fruta e vamos nos alimentar dela. Se nós não temos obediência e resignação, nós vamos pegar essa fruta e jogar fora. Porque nós não queremos ver o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo diminuídos. Nós não queremos aceitar aquilo que está na nossa frente, que nos cabe, nos compete muito pouco, mas ao mesmo tempo nos pede tudo, que é abrir mão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que nós possamos fazer esse movimento, esse esforço de nos melhorarmos desde hoje, para que as experiências dolorosas possam cessar o mais breve possível, porque os convites pelo amor eles vêm sempre, nós é que os rejeitamos. Quando o convite pela dor chega, que tenhamos a resignação, a obediência, de atacar de forma firme e incisiva, com vontade, de fazer tudo o possível para minorar o nosso sofrimento, mas sem que isso nos arraste pela revolta, pelo desânimo, pelo desespero. Porque a bondade divina, certamente, nos proporciona todos os recursos e instrumentos para que possamos alcançar o êxito na nossa caminhada. Assim, meus amigos, com uma grande alegria, nos despedimos, pedindo ao Mestre e amigo Jesus que nos ampare e nos mantenha sob a sua paz.